Olá, bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Sabe aquela pergunta clássica, né? Que um cara fez pro Dr. Chapman num voo. O que acontece com o amor depois que a gente casa? Acho que muita gente já se pegou pensando nisso, né? Ah, com certeza. Aquele fogo todo do começo que, sei lá, parece que vai diminuindo com o tempo. É bem comum essa sensação. Pois é, e hoje a gente vai mergulhar justamente nisso. Por que essa chama parece baixar? E, o mais importante, como é que a gente faz para mantê-la acesa, forte, usando as ideias do Gary Chapman? Exato. A nossa base aqui é o livro As Cinco Linguagens do Amor. A ideia é tentar entender esse conceito das linguagens como uma chave mesmo para decifrar o que a gente precisa emocionalmente e, claro, para melhorar a comunicação no relacionamento. Faz sentido. E o ponto de partida que ele usa é bem interessante, a metáfora do tanque emocional. Imagina que cada um tem um tanque dentro de si, sabe? E ele precisa estar cheio de amor para a gente se sentir bem, seguro. Uhum. Só que o jeito como a gente dá e recebe esse combustível varia muito de pessoa para pessoa. Essas são as tais linguagens do amor. Entender isso pode ser um divisor de águas. Legal. Então vamos começar por aí. Pela diferença entre aquela paixão do início, sabe? Aquela coisa avassaladora, e o que o Chapman chama de amor real, né? Isso. Quem não lembra daquela fase de estar, assim, perdidamente apaixonado? É euforia, a gente idealiza o outro. O livro até cita um exemplo da Janice, né? Que estava tão nessa que nem percebeu uns sinais de alerta sobre o David. A gente sonha com um êxtase conjugal que vai durar para sempre. Só que essa fase, bom, segundo o Chapman e outros pesquisadores também, como a Tenov e o Peck, ela é temporária. Dura aí, em média, uns 2 anos. Só 2 anos. É, a média, né? E o Peck argumenta que isso não é bem o amor verdadeiro, porque, primeiro, não é bem uma escolha consciente, sabe? Não exige um esforço nosso, é quase instintivo, e também não foca no crescimento do outro. Entendi. É intenso, sim, muito, mas é passageiro. A Tenov até usa uma expressão forte, ela chama de um colapso temporário das reservas do ego. Nossa. E aí, depois desses 2 anos, mais ou menos, a realidade bate na porta, né? Aquelas manias que a gente até achava um charme começam a irritar. Exatamente. Aí vem os conflitos do dia a dia, né? O cabelo na pia, pastas de dente no espelho, a briga para trocar o rolo de papel higiênico. É a hora que muita gente pensa, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Pois é. E a proposta do Chapman não é ficar lamentando que a euforia acabou. É reconhecer que aquilo foi um pico emocional, sim, mas um pico temporário, e a partir daí a gente pode fazer a escolha de construir o amor real, o que ele chama de amor volitivo. Amor volitivo, gostei do termo. É, esse amor também tem emoção, claro, mas não é aquela obsessão cega. Envolve razão, envolve vontade, disciplina e um compromisso com o bem-estar e o crescimento do parceiro e o nosso também. É uma decisão que a gente toma todo dia, sabe? Entendi. E essa decisão de amar passa então por manter o tal tanque emocional do outro cheio? É isso? Exatamente. Esse conceito veio originalmente do Dr. Ross Campbell, pensando em crianças. Ele dizia que toda criança precisa se sentir amada para crescer bem, emocionalmente saudável. Uhum. Um tanque vazio na infância pode levar a problemas sérios, tipo buscar aceitação em lugares errados, perigosos. O livro até conta a história da Ashley, que ilustra bem isso. E no casamento, essa necessidade continua, imagina? Continua e é crucial. Quando o tanque do casal esvazia, aí começam as mágoas, as críticas, o distanciamento. Aquelas frases tipo, o amor acabou, nosso relacionamento morreu, ficam comuns. Manter o tanque do parceiro abastecido é vital para a saúde da relação. Ok, vital. Mas como a gente faz isso na prática, se cada um tem um jeito diferente? Aí é que está a grande sacada do Chapman. Falamos linguagens do amor diferentes. É que nem eu tentar me declarar em português para alguém que só entende, sei lá, mandarim. Não adianta nada. Exato. Minha sinceridade não vai fazer a mensagem chegar. Lembra do homem do avião que você mencionou?
Ele vivia falando coisas para a esposa, usando palavras de afirmação, mas talvez a linguagem dela fosse outra, entende? Faz todo sentido. Ele estava falando a língua errada para ela. Precisamente. E o Chapman, depois de muita pesquisa e aconselhamento, chegou à conclusão de que existem 5 linguagens básicas do amor. A chave, segundo ele, para um amor que dura é descobrir qual é a linguagem primária do seu parceiro e então aprender a falar essa língua. Aprender a falar a língua do outro. Não basta amar do seu jeito. Tem que ser do jeito que o outro entende e recebe como amor. Ok, então vamos a elas. Quais são essas 5 linguagens? A primeira você mencionou, palavras de afirmação. Isso. Basicamente, usar palavras para elogiar, para encorajar, para mostrar apreciação, né? Tem até aquela frase do Mark Twain. Um bom elogio me sustenta por 2 meses. Coisas simples, tipo, nossa, você ficou ótima nesse vestido. Ou, obrigado por lavar a louça hoje. É isso. E não é só elogio superficial, viu? Palavras de encorajamento podem ter um impacto enorme. Podem despertar potenciais que a pessoa nem sabia que tinha. Pensa na história da Alison, no livro. Ah, sim, a escritora. Isso. Ela tinha desistido de escrever. Mas anos depois o marido, Robert, falou: "Você tem talento, volta a escrever." E aquilo mudou a vida dela. O tom de voz também faz toda a diferença, né? Um "eu te amo" dito com ternura é muito diferente de um "eu te amo" meio forçado. Claro. E outra coisa importante, fazer pedidos em vez de cobranças. Pedidos direcionam o amor, cobranças criam barreiras. E perdoar, não ficar remoendo o passado, também é uma forma poderosa de afirmação. Falar bem do cônjuge para os outros, anotar frases de afirmação num caderninho para não esquecer. Tem várias formas. Entendido. Anotado aqui. Linguagem número 1, palavras de afirmação. E a segunda? A segunda é qualidade de tempo. Aqui o foco é dar atenção total, sabe? Sem dividir a atenção. Não é só estar perto fisicamente, no mesmo sofá, cada um no seu celular. Ah, isso acontece muito hoje em dia. Demais. Qualidade de tempo é estar conectado emocionalmente, é desligar a TV para conversar, olhar nos olhos, caminhar juntos prestando atenção no outro, sair para comer e conversar de verdade. O livro até brinca com a diferença entre casais de namorados e casados nos restaurantes, né? Os namorados se olhando, conversando, os casados muitas vezes olhando para todo lado, menos um para o outro. É uma imagem forte essa. E essa linguagem também tem variações, o que o Chapman chama de dialetos. Um deles é a conversa de qualidade, é aquele diálogo gostoso, acolhedor, onde o foco é ouvir para entender o outro, não só para responder ou dar conselho. É compartilhar sentimentos, pensamentos. O livro conta a história do Patrick, que a esposa reclamava que ele só dava solução, não ouvia. Às vezes a pessoa só quer desabafar, ser compreendida. Tem gente que é mais fechada, tipo Mar Morto, e outros que falam mais, riacho rápido. E o casal precisa achar um equilíbrio. Interessante isso das personalidades. Sim. E o outro dialeto é atividade de qualidade. É simplesmente fazer coisas juntos que um ou ambos gostem. O foco não é nem tanto o que se faz, mas a experiência de estarem juntos compartilhando aquilo. Pode ser cozinhar, ir a um show, praticar um esporte. O importante é criar um banco de memórias positivas juntos. A Tracy e o marido, com os concertos, é um bom exemplo disso no livro. Legal, então, qualidade de tempo tem esses 2 focos. Conversa e atividades. Ok. Terceira linguagem. Receber presentes. Isso. Confesso que essa, à primeira vista, pode soar meio materialista. Pode parecer, mas não é bem isso. O ponto-chave aqui é que presentes são símbolos visuais do amor. Eles mostram que a pessoa foi lembrada, que você pensou nela. O valor financeiro, na maioria das vezes, não é o mais importante. Ah, entendi, o símbolo. Exato. A aliança de casamento é um exemplo perfeito disso, né? É um símbolo poderoso do compromisso. E o impacto que tem quando alguém tira a aliança ou joga fora numa briga mostra o poder desse símbolo.
Verdade. Então, para quem tem essa linguagem, um presente pode ser uma flor que você pegou no jardim, uma concha que achou na praia, lembra do Fred na Ilha Dominica? Ou algo que você mesmo fez, tipo um cartão. O que conta é o pensamento, o lembrei de você. Faz sentido. E tem um tipo especial de presente que é o presente de si mesmo, que é estar presente fisicamente ali, em momentos cruciais. Numa crise, numa doença, no nascimento de um filho. A história da Jen, que o marido foi jogar futebol no dia que o bebê nasceu. Para ela, aquilo foi uma ausência devastadora. Nossa, imagino. Para algumas pessoas, como o Jim, que a gente comentou, que era mais pão duro, aprender a dar presentes, mesmo que não seja natural, pode ser um investimento gigantesco no relacionamento. Ele viu a mudança na Janice quando começou a fazer isso. Um investimento. Boa palavra. Ok. Terceira linguagem clara. Qual a quarta? Quarta, formas de servir. Essa é sobre expressar amor através de ações, de serviço prático. É fazer coisas que você sabe que o seu parceiro gostaria que fossem feitas. Tipo, Preparar uma refeição, arrumar a cozinha depois do jantar, lavar a louça, cuidar do jardim, trocar a fralda do bebê, pintar um quarto que está precisando. São atos de serviço. Requerem pensar no outro, planejar, se esforçar, gastar energia. o livro até cita Jesus lavando os pés dos discípulos, né? Como um exemplo máximo disso. Exatamente, é um ato de humildade e serviço. Mas tem um ponto crucial aqui. Para ser percebido como amor, esse serviço tem que ser feito por escolha, com o espírito positivo. Não pode ser por coação, por culpa ou por medo. Ninguém gosta de se sentir explorado ou um capacho. É importante também quebrar estereótipos de gênero, né? A história do Mark e da Mary mostra isso. Ambos tinham formas de servir como linguagem, mas com dialetos diferentes e tiveram que ajustar as expectativas sobre quem faz o quê. Aliás, as críticas que a gente faz ao parceiro, você nunca me ajuda com X, podem ser uma pista importante da nossa própria linguagem primária. Interessante essa dica da crítica como pista. Sim, e só para fechar esse ponto, pedidos direcionam o amor. Você poderia me ajudar com isso? Funciona muito melhor do que você nunca faz nada. Cobranças sufocam a vontade de servir. Entendi. Servir por escolha, não por obrigação. E a quinta e última linguagem. A quinta é o toque físico. É comunicar amor através do contato corporal. A importância disso a gente vê desde bebê, né? Estudos mostram que bebês que são abraçados, tocados, se desenvolvem melhor emocionalmente. Sim, o contato é fundamental. E no relacionamento adulto, continua sendo para muitas pessoas. Pode ser andar de mãos dadas, beijar, abraçar, fazer um cafuné enquanto assiste TV, ter relações sexuais, claro, mas também um simples toque no ombro ao passar, um afago no braço. Tem diferentes níveis de toque, então. Exato. Tem os toques mais explícitos, como uma massagem ou sexo, e os implícitos, mais sutis, do dia a dia. E o corpo todo pode ser sensível ao toque, não só as áreas óbvias. Em momentos de crise, então, o toque físico pode ser crucial. Quando as palavras somem, um abraço apertado pode dizer tudo, pode trazer um conforto imenso. Verdade. A história do Pete e da Patsy ilustra bem essa dinâmica. Ele precisava muito de toque físico, especialmente da iniciativa dela. Já ela precisava mais de qualidade de tempo para se sentir conectada antes da intimidade física. Entender essas diferenças, inclusive como homens e mulheres podem perceber e necessitar do toque da intimidade de formas distintas, é super importante. Faz toda a diferença. Um toque na hora certa. Pode encher o tanque de amor de quem tem essa linguagem. Fala mais que 1000 palavras, com certeza. Até o incidente com o gato Charlie, que o livro conta de forma engraçada, reforça essa ideia do toque como necessidade. Lembro dessa história. Ok, então temos as 5. Palavras de afirmação, qualidade de tempo, receber presentes, formas de servir e toque físico. Bem distintas mesmo. Mas como é que eu descubro qual é a minha linguagem principal? E a do meu parceiro? Às vezes não parece tão óbvio assim. Não é mesmo? Às vezes a gente se confunde. Mas o Chapman dá umas pistas, 3 perguntas principais para a gente fazer para si mesmo, para ajudar nessa autoanálise. Opa, vamos lá. Qual a primeira? Primeira, o que mais te magoa?
O que o seu parceiro faz ou deixa de fazer que te fere mais profundamente? Pensa nisso. São as críticas? Palavras duras? Talvez sua linguagem seja palavras de afirmação. É a falta de ajuda nas tarefas, pode ser formas de servir? É sentir que ele está distante fisicamente, não te toca? Talvez toque físico? A falta de atenção quando vocês estão juntos? Qualidade de tempo? Esquecer datas importantes, nunca te dar um mimo? Receber presentes? Geralmente o oposto daquilo que mais te machuca é a sua linguagem primária. Interessante essa inversão. O que mais me dói indica o que mais preciso. Faz sentido. Qual a segunda pergunta? A segunda é: o que você mais pediu ou reclamou ao longo do relacionamento? Pensa nas suas queixas mais frequentes. Você vive pedindo mais tempo juntos? A gente nunca sai só nós dois. Ou mais ajuda em casa. Eu faço tudo sozinho. Ou mais carinho físico. Você nunca me abraça. Mais palavras de apoio. Você nunca diz que eu fiz um bom trabalho. Esses pedidos recorrentes são uma pista bem forte da sua necessidade principal. Nossas reclamações falam muito sobre nós, então. Falam muito. E a terceira pergunta é: como você costuma expressar amor de forma mais natural, mais espontânea? Qual é o seu jeito padrão de demonstrar afeto? Você tende a dar presentes? A fazer favores e ajudar nas tarefas? A abraçar e beijar? A elogiar e encorajar? Muitas vezes, a gente dá amor do jeito que a gente gostaria de receber. Ah, tá. Então o jeito que eu demonstro pode ser o jeito que eu quero receber. Pode ser, mas aqui tem um porém. Às vezes, a gente expressa amor de um jeito que aprendeu na infância ou que acha que deveria expressar e não necessariamente reflete a nossa linguagem primária. Então, essa terceira pergunta é útil, mas talvez menos confiável que as duas primeiras. Entendi. É para analisar as três juntas, então. E o livro fala que pode ser difícil para quem está com um tanque muito cheio ou muito vazio. Sim, verdade. Quem está se sentindo super amado, com um tanque transbordando, talvez tenha dificuldade em apontar uma linguagem principal, porque tudo parece bom. E quem está com um tanque muito vazio, se sentindo magoado, ressentido, pode ter dificuldade em identificar o que realmente precisa, porque a dor é muito grande. E aí o que fazer nesses casos? Nesses casos, pode ajudar a pensar lá atrás, na fase da paixão. O que mais te encantava no comportamento do outro naquela época? Ou então, tentar imaginar como seria o seu parceiro ou parceira ideal. O que essa pessoa faria para te fazer sentir amado? Imaginar o ideal? E tem uma ferramenta bem prática que eles sugerem, que é o checagem de tanque. De tempos em tempos, perguntar para o parceiro: olha, numa escala de 0 a 10, como está o seu tanque de amor hoje? Direto assim? Sim. E depois, o que eu posso fazer concretamente para te ajudar a encher esse tanque? Isso não só ajuda a descobrir a linguagem, mas abre um diálogo constante sobre as necessidades de cada um. É uma ferramenta de comunicação contínua. Gostei dessa. Bem prática mesmo. Mas aí vem o grande desafio, né? Que você já mencionou um pouco. E se a linguagem do meu parceiro não for nada natural para mim? Tipo, se a minha for toque físico e a dela formas de servir. E eu detesto arrumar a casa. Ou se o relacionamento já está desgastado, cheio de mágoa, como faz? Aí é que entra o coração da mensagem do Chapman, eu acho. O ponto fundamental. O amor real, duradouro, é uma escolha. É uma decisão que a gente toma com a nossa vontade e não é só um sentimento que aparece e desaparece. Amor como escolha. É escolher agir pelo bem do outro para suprir a necessidade emocional dele, mesmo quando a gente não sente vontade. O próprio autor conta que ele passa aspirador na casa, algo que ele detesta fazer. Sério? Ele detesta. Detesta? Detesta, mas ele faz porque sabe que é importante para a esposa, cuja linguagem primária é formas de servir. Ele escolhe fazer aquilo por amor a ela. Nossa, isso é poderoso mesmo. O amor como uma ação deliberada, mesmo sem o sentimento imediato. Exatamente. O amor real exige esforço, exige sair da nossa zona de conforto. A história do Brent e da Beck no livro é um exemplo bem forte disso. O tanque vazio levou a uma traição, foi uma dor imensa,
Mas depois, eles escolheram reconstruir. E parte crucial dessa reconstrução foi aprender a falar a linguagem um do outro. Uhum. Esse amor que é escolhido, que é construído, ele atende necessidades muito profundas que todos nós temos. De segurança, de autoestima, de significado na vida. E quando essas necessidades são supridas, cria-se um ambiente muito mais seguro para lidar com os conflitos, com os problemas que todo casal enfrenta. O livro até vai além, né? Fala sobre amar quem parece ter se tornado um inimigo dentro de casa. Cita o caso da Anne e do Glenn. Ela decidiu aplicar aquele princípio bíblico de amar os inimigos, mas dentro do próprio casamento. Parece radical, né? Parece muito radical. Mas a experiência dela, como o livro descreve, foi um processo. Não foi mágica. Primeiro, ela teve que identificar a linguagem dele, que era uma mistura de toque físico e palavras de afirmação. E ele estava sendo bem difícil com ela, né? Muito difícil. Mas ela escolheu começar a falar a linguagem dele, mesmo sem sentir vontade nenhuma, mesmo com toda a mágoa. Ela entendeu que amor ali era uma ação, não um sentimento, e não era hipocrisia, era uma escolha consciente. E deu certo. Demorou, mas deu. Ela começou a agir, a tocar mais nele, a dizer palavras de afirmação e, olha que interessante, ela pedia feedback para ele mensalmente. Como está indo o meu esforço para te amar do seu jeito? Só depois que ela começou a receber um retorno positivo dele, é que ela começou, aos poucos, a fazer pedidos na sua linguagem, que era a qualidade de tempo. Que processo. Um processo e tanto, mas a ideia por trás é poderosa. Quando você se esforça para suprir a necessidade emocional profunda do outro, a tendência é que haja uma reciprocidade. Aquela ideia do dai e dar-se-vos-á. É como fazer um investimento a longo prazo no relacionamento, mesmo quando parece que não tem retorno imediato. Faz muito sentido pensar assim. E esses conceitos todos, eles valem para os filhos também, né? O livro dá uma pincelada nisso. Com certeza. Valem muito. Com crianças pequenas, o ideal é usar todas as 5 linguagens, porque elas ainda estão desenvolvendo a sua primária e precisam de tudo. Mas conforme elas vão crescendo, a gente consegue observar o comportamento delas e ter pistas. Como assim? Por exemplo, aquela criança que vive buscando abraço, colo, contato físico, provavelmente a linguagem dela é toque físico. Aquela que fica toda orgulhosa mostrando os desenhos, querendo que você pare para ver. Talvez seja qualidade de tempo. A que adora te dar presentinhos, mesmo que seja uma pedrinha que achou na rua. Receber presentes. A que se oferece para ajudar a arrumar a mesa espontaneamente. Formas de servir. A que vive elogiando a mãe. Mamãe, você tá linda. Palavras de afirmação. Observar o comportamento delas. É a chave. E é super importante não tratar todos os filhos da mesma forma, achando que está sendo justo. O livro até dá o exemplo do pai que ia levar o filho para caminhar, qualidade de tempo. Mas o menino detestava porque talvez a linguagem dele fosse outra. A gente precisa falar a linguagem específica de cada filho para encher o tanque emocional deles. Senão não adianta. Não adianta. E como o Dr. Campbell já dizia, muitos problemas de comportamento na infância e adolescência são, na verdade, um grito desesperado por amor, por ter o tanque emocional preenchido da maneira certa. Conversar sobre as linguagens com filhos mais velhos também pode ser muito bom até para reparar possíveis falhas de comunicação do passado. Muito bom isso. Dá para aplicar em várias áreas da vida, então. Bom, para a gente ir fechando a nossa conversa, que foi ótima, se a gente pudesse resumir a mensagem principal, qual seria? Um amigo é essencial para encher o tanque emocional dela e construir relacionamentos mais fortes, mais saudáveis. E o ponto-chave é que o amor real, esse que dura, não é só sentimento. É uma escolha ativa. Exige aprender, exige praticar, exige esforço constante. Exatamente isso. Não tem fórmula mágica, é um trabalho consciente, diário. Mas a recompensa de aplicar esses princípios pode ser enorme. Pode realmente transformar relacionamentos, ajudando a gente a ir além daquela paixão passageira e a cultivar um amor de verdade, um amor escolhido, construído dia após dia. Perfeito. E para finalizar, queria deixar uma provocação para quem está nos ouvindo. Já que a gente falou tanto que o amor é uma escolha e que muitas vezes exige aprender uma língua nova que não é a nossa,
qual seria um pequeno passo, sabe? Uma coisinha bem concreta que você poderia dar hoje mesmo para começar a praticar a linguagem que você suspeita ser a do seu parceiro ou do seu filho, mesmo que pareça meio estranho, meio artificial no começo. Boa provocação. Pense nisso como o primeiro passo de uma jornada. Talvez seja só um elogio sincero, ou 5 minutos de atenção total, ou lavar aquela louça que ficou na pia, ou dar um abraço um pouquinho mais demorado, ou comprar uma pequena lembrança. Qual seria esse pequeno passo hoje? Fica aí a reflexão. Esperamos que essa nossa análise tenha sido útil, que tenha trazido algumas luzes e, quem sabe, inspire cada um a investir um pouquinho mais nos relacionamentos que realmente importam na vida.